Olá a todos. Este trabalho está intitulado como Estabilizações Melancólicas nas Psicoses Ordinárias e está vinculado ao projeto interinstitucional chamado Inibições, Sintomas e Angústias, Atualizando o Mal-Estar, da Universidade Estadual de Feira de Santana. O coordenador deste projeto se chama Rogério de Andrade Barros, quem também é o orientador deste trabalho. É importante ressaltar que durante todo o percurso de pesquisa, nós tivemos o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia, a FAPESB, e também como produto, né, deste trabalho, nós publicamos um artigo em uma revista científica chamada Récima 21. O nome do artigo é A Melancolia como Modo de Estabilização nas Psicoses Ordinárias. Bom, o método dessa pesquisa foi de caráter qualitativo, caracterizado por uma revisão bibliográfica dentro da psicanálise de orientação lacaniana. Então, os principais textos consultados foram os autores, né? Foram Freud, Lacan e Millet, principalmente os seus textos que abordavam de algum modo as psicoses ordinárias e a melancolia. Os objetivos, né? O principal objetivo dessa pesquisa foi investigar sobre as especificidades das psicoses ordinárias melancólicas. Para alcançar esse objetivo, nós dividimos, né, em três objetivos específicos, que foram conceituar a psicose para a psicanálise, discutir sobre a formulação e as especificidades das psicoses ordinárias e, em seguida, por último, né, empreender uma leitura sobre a melancolia como modo de estabilização nas psicoses ordinárias. A inquietação, né, que deu origem a esse trabalho perpassa por casos da clínica psicanalítica que, por muito tempo, foram considerados como inclassificáveis, porque não apresentavam características fundamentais para serem enquadradas em uma neurose, como, por exemplo, a dúvida, a manifestação de conflitos que indiquem um sujeito dividido, um sujeito incompleto, e também não apresentavam características que indicassem uma psicose, como, por exemplo, os delírios e as alucinações. Então, esses casos, né, eles demandaram uma ampliação da clínica, tanto teórica como prática, já que, como sinalizou Freud, né, a cultura ela sofre alterações, logo o mal-estar também vai sofrer alterações de acordo com é, essas alterações culturais. E também, de acordo com Lacan, né, nós estamos estudando essas novas manifestações do mal-estar com o objetivo de estar de acordo com a subjetividade de nossa época. Então, essas novas manifestações do mal-estar, elas ultrapassaram as características de diagnóstico clássicas, né, na psicanálise, que eram divididas entre neurose e psicose, e abrem espaço para uma psicose que é considerada por alguns autores como psicoses medicalizadas, psicoses em terapia, ou até mesmo psicoses estabilizadas. Essas psicoses, né, são denominadas por Millet, em 1998, como psicoses ordinárias. São psicoses diferentes das psicoses observadas por Freud, como, por exemplo, naquele caso que foi lido por ele, né, no caso de Schreber, que é caracterizado como uma psicose extraordinária. Nesse momento, nós estamos trabalhando com uma psicose ordinária, ou seja, são aquelas que, como o próprio nome diz, trazem algo de comum, ordinário, normal. Então, as principais características dessa psicose é justamente não se apresentarem de forma extraordinária, né? Elas se apresentam de forma comum, elas conseguem se estabilizar e também não apresentam delírios e alucinações como aqueles que foram observados por Freud no caso Schreber, como eu já citei anteriormente. Desse modo, existem alguns modos de estabilização para essas psicoses, e o modo que nós escolhemos trabalhar foi a melancolia. Então, o objeto específico dessa pesquisa são as psicoses ordinárias melancólicas, ou seja, aquelas psicoses que se estabilizam pela via da melancolia. A melancolia foi uma afecção estudada por Freud em seu texto Luto e Melancolia, estudada e analisada, né? Nesse texto, Freud apresenta algumas características dessa afecção
Dentre elas está a grave diminuição da autoestima, as constantes autorrecriminações, o doente se sente indigno, se sente impotente, e se sente indigno, se sente sem capacidade de amar os outros, sem interesse pelo mundo exterior. E, nessa época, a melancolia era considerada por Freud como uma psiconeurose narcísica. Hoje, a melancolia é considerada para a psicanálise como uma psicose, né? Justamente pela característica que sempre existiu nessa afecção da incapacidade de direcionar a libido para objetos externos ao próprio eu, que é demonstrado, né, através da sensação de interesse pelo mundo exterior, por exemplo. Então, essas manifestações que foram observadas e analisadas por Freud tinham a característica de serem mais evidentes, né? Como, por exemplo, também apresentavam um delírio de pequenez, que é justamente essa descrição das autorrecriminações do doente de se sentir indigno. Mas o que estamos estudando hoje são psicoses ordinárias, então elas não são tão evidentes, né? Mas elas precisam de algo que facilite essa identificação na clínica. Ainda assim, eu quero ressaltar que, ainda que Millet tenha nomeado essas psicoses apenas em 1998, Lacan já havia notado sinais de sua existência quando ele diz que percebe em alguns sujeitos uma desordem provocada na junção mais íntima do sentimento de vida. Então, existe ali uma desordem, mas não é uma desordem tão notável. Por isso, né, por essa característica fundamental de não ser tão evidente, Millet determinou três externalidades que facilitam a identificação de uma psicose ordinária. São elas a externalidade social, que se caracteriza por encontrar, não, na verdade, não conseguir encontrar um lugar, uma função social, ou, em contrapartida, quando encontra essa função, se cola a ela, essa função ela passa a ter, né, uma função de sustentar o indivíduo e evitar o desencadeamento. Então, são extremos, né? Ou ele não encontra uma função, um lugar social, ou quando encontra, essa função tem um papel muito, muito importante de evitar o desencadeamento. Temos também a externalidade subjetiva, que se caracteriza pela presença de um vazio permanente que não passa pela significação, e a externalidade corporal, em que o sujeito ele precisa de ferramentas para ligar o seu corpo a si mesmo. E a tatuagem, ela pode servir como uma dessas ferramentas. Diante disso, e com o objetivo de contribuir para o aprimoramento do diagnóstico das psicoses ordinárias melancólicas, nós fizemos uma leitura de caso que foi analisada pela autora Elizabeth Siqueira, em 2018, no seu livro Muralhas da Inibição, um estudo psicanalítico. E utilizamos as externalidades millerianas para apontar características que indicam a presença dessa estrutura. O caso, né, a autora, né, apresenta o caso de uma jovem chamada de Lulu, ela tem 18 anos, e que a demanda de análise não vem dela, e sim da família, por notarem a falta de abertura a relações sociais para além da própria família, né? E aí, durante a história da análise, percebe-se a existência já da externalidade subjetiva quando há o fracasso nas tentativas de significação. Ou seja, todas as tentativas de significação, analisando, né, resultam, palavras da autora, no mais absoluto vazio de resistência e indiferença. Um sentimento comum em psicoses ordinárias melancólicas. Então, ainda que a paciente curse direito, por exemplo, não existe nenhuma relação entre ela e o curso. Não existe relação nem boa nem ruim. Isso revela algo da externalidade social, né? Essa incapacidade de encontrar um lugar ou uma função social. Já que Lulu ela apenas aceita aquilo que é entregue pela família, aceita esses papéis, se identifica com eles, né, para se manter estabilizada, mas não produz nenhum sentido próprio a partir desses papéis, né? E isso ocorre em psicoses ordinárias melancólicas, né? Essa identificação como uma forma de se manter estabilizada.
Então, em outro momento, a analista percebe que não há queixas, já trazendo, né, já as palavras da própria autora, diz que não há queixas, não há disputas, não há rivalidades, não há frustrações, nada que se lhes assemelhe. Ela se apresenta com um panorama que é um deserto, algo que se assemelha à inibição total de movimentos e iniciativas. Tampouco a angústia, nada pede. É um analista que se pergunta pelo que ela quer e como é viver assim. A pergunta está do lado do analista. A divisão e o efeito de divisão está do lado do analista. Isso enfatiza, né, o gozo autoerótico que permanece no sujeito e que demanda uma regulação para conseguir evitar o desencadeamento. Assim como propomos, né, nesse trabalho, que a melancolia ela comparece como uma estabilização nesses casos de psicose ordinária, formando psicoses ordinárias melancolizadas. Essas foram as referências que eu utilizei, né, para formar a apresentação, e muito obrigada pela atenção.